Então, gente, agora nós vamos mostrar para vocês um pouco do método de propagação in vitro, que é o método também conhecido como micropropagação, e o de culturas de tecidos. Bom, nós estamos aqui no laboratório da Biofábrica. Esse laboratório fica localizado aqui no CAV mesmo, próximo a um container que fica próximo à garagem. Para quem não sabia, né, aqui é feita a propagação de vários materiais vegetativos, dentre eles lúpulo, maçã, pera, morango, tem ornamentais aqui também. E hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco dos materiais que tem aqui em fase de pré-estabelecimento e materiais já estabelecidos de flores e ornamentais. A técnica de micropropagação, ela utiliza partes da planta. E essas partes podem ser retiradas tanto de raízes, quanto de folhas, de caules, não importa a parte. Deu. Então, explicando um pouquinho da técnica de micropropagação para vocês, são utilizadas partes da planta, e essas partes podem ser provenientes de folhas, de sementes, de brotos, de caule. Independente da parte escolhida, a gente precisa ter condições ideais, por isso esse tipo de propagação é feito dentro de um laboratório, respeitando sempre condições de temperatura, luminosidade e umidade. Então, as condições são ideais de acordo com cada espécie. E por que é importante, então, a micropropagação? Ela garante, né, que eu vou ter as características da planta matriz, ou da planta mãe, também chamada. Então, eu vou ter uniformidade, eu vou ter sanidade, então eu tenho um material de qualidade. E em base a isso, por isso que é uma condição, é um tipo de propagação muito caro, exige mão de obra especializada, um laboratório com todo o equipamento adequado, né, meios de cultura para poder propagar essas plantas. Então, por isso que se torna um custo muito alto para o produtor. Mas é um meio que garante, então, essas características que são super importantes, né? Que é da sanidade, da uniformidade e da qualidade daquela muda que o produtor está adquirindo. Então, gente, nós temos aqui alguns meios de culturas que são utilizados. Basicamente, é utilizado o meio de cultura universal, né? Que é o meio MS. Mas também podem ser utilizados outros meios de cultura, como, por exemplo, na propagação de orquídea, é utilizado o meio de cultura com banana sem hormônio e com carvão aditivado. Em relação ao meio de cultura, gente, isso tem uma especificidade para cada propagação de espécie. Por exemplo, algumas também necessitam da utilização de hormônios sintéticos, são os hormônios que são reguladores de crescimento. Em relação ao nosso tema da aula de hoje, que é o de propagação de plantas de flores e ornamentais, nós temos aqui alguns exemplos para demonstrar para vocês que estão sendo propagados e já estão até em fase de multiplicação aqui na Biofábrica. Bom, primeiro nós temos as orquídeas. Aqui tem orquídeas de diversas espécies. Como eu falei para vocês, né, a orquídea ela utiliza de um meio de cultura com carvão aditivado e banana sem hormônio. Nós temos também uma orquídea. Essa é bem interessante, que essas sementes aqui, elas estavam guardadas há mais de 30 anos e foram postas para germinar aqui no meio de cultura e está começando o processo de multiplicação dela. Temos também o cipreste, que é uma ornamental também bastante utilizada. E temos também crisântemos. Os crisântemos, gente, eles estão na fase de estabelecimento. Ainda não estão na fase de multiplicação como as ornamentais anteriores mostradas. Bom, gente, então em relação ao método de micropropagação ou propagação in vitro, era isso que a gente queria mostrar para vocês aqui. E agora a gente vai deixar então enfatizado dois importantes fatores relacionados a esse tipo de propagação. Então, gente, um deles é que a micropropagação ela requer um investimento muito alto, como a Cris explicou anteriormente, mas ela resulta em mudas de qualidade. Bom, gente, então, sobre a aula de propagação de flores e ornamentais, eram essas as informações que nós queríamos deixar para vocês. E é importante deixar um ponto bem claro, que a propagação de mudas, ela tem que sempre proceder de material que seja sadio.
Bom, gente, era isso. A gente vai ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida, então se vocês precisarem, entrem em contato pelos nossos e-mails, que a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigada pela atenção e até mais.